Os discípulos de Jesus passaram 3 anos e meio junto com ele, andando por onde Jesus andava, dormindo onde Jesus dormia, vendo os milagres de Jesus, vendo as entrevistas, os sermões do Senhor Jesus, ouviam seus ensinamentos, presenciaram seus milagres. Será que o orgulho poderia se manifestar entre os discípulos? Será que o orgulho poderia se fazer presente no meio desse grupo tão selecionado e tão privilegiado que convivia com o Senhor Jesus? Vejamos um evento narrado em Lucas 22, dos versos 24 a 27, e a admoestação do Senhor Jesus. E também começaram a discutir entre si, querendo saber qual deles seria considerado o mais importante. É absurdo, irmãos. Os discípulos, os que estavam junto com Jesus, agora estavam discutindo quem era o mais importante. Por que eles estavam discutindo isso? Porque eles estavam prevendo o reino do Senhor Jesus. Eles ainda estavam achando que o reino do Senhor Jesus seria um reino terrestre. E eles queriam obter as melhores posições, os melhores ministérios, vamos dizer assim. E eles estavam então agora discutindo entre eles quem era o mais importante, quem era o mais competente, quem era o mais capaz. Mas Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre o povo, e os governadores fazem com que as pessoas os chamem de amigos, de benfeitores do povo. Veja, irmãos, aqui, o Senhor Jesus diz assim: os reis, os governantes dominam. Isso quer dizer, exercem o domínio sobre as pessoas, mas querem ainda ser chamados de benfeitores e de amigos. E você pode ver isso muito nos governantes de hoje, nos políticos de hoje, que dominam, que exploram, mas que querem ser chamados de benfeitores. Mas entre vocês não deve ser assim, pelo contrário, o maior entre vocês deve ser como o mais insignificante, e o que governa como o que serve. Uma lógica totalmente diferente. O maior deve ser o menor, o mais insignificante. O que governa deve ser como o que serve. Pois quem é o mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, porém eu estou entre vocês como aquele que serve. O Senhor Jesus estava dizendo: eu sirvo vocês. Eu estou a você, eu sou humilde como aquele que serve, não como aquele que é servido na mesa. Seria natural imaginar que depois de tanto tempo ao lado de Jesus, os discípulos jamais levantariam uma discussão como essa, mas não foi o que aconteceu. Em vez de se alegrarem com o chamado que haviam recebido, o orgulho cresceu no coração deles e cada um começou a pensar que era melhor do que os outros. É fácil deixar esse tipo de pensamento tomar conta da nossa mente também. Atente para esse conselho da senhora Ellen White. Nada é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 85. O orgulho é o mais irremediável dos pecados. Por que então que o orgulho é tão grave? Por que ele é irremediável? Por que ele é tão perigoso? Isso é muito grave. Nada ofende mais a Deus do que o nosso orgulho. E esse é um pecado difícil de vencer, justamente porque muitas vezes nem conseguimos enxergá-lo. Quando nos tornamos autossuficientes, soberbos, evitamos olhar para dentro de nós mesmos. Afinal, o orgulho já assumiu o controle. Precisamos parar, fazer uma avaliação sincera e pedir que Deus abra os nossos olhos para ver quem realmente somos. Temos sido humildes ou temos sido orgulhosos? O orgulho pode ser a principal barreira que nos impede de viver hoje um relacionamento profundo com Deus. Somente o Senhor Deus pode remover o orgulho e nos dar humildade. Assim, essa deve ser a nossa oração diária. Veja como deve ser a nossa oração. Senhor, toma o meu coração, pois não consigo entregá-lo, é tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me apesar de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante a Cristo.
Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Uma oração de humildade, uma oração de colocar-se totalmente nas mãos de Deus. Uma oração que admite que nós não podemos fazer o melhor para nós. Nós não podemos nos livrar do orgulho, irmãos, mas o Senhor Jesus pode fazer isso e essa deve ser a nossa oração. Essa frase, salva-me apesar de mim mesmo, de tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Quando nós nos confrontamos com Cristo, irmãos, quando nós nos comparamos a Cristo, nós vemos como nós somos terrivelmente pecadores, como nós estamos absolutamente afastados do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa orar diariamente, para que possamos ser humildes, para que possamos manifestar o mesmo caráter do Senhor Jesus Cristo. Possamos manifestar apreço pelas pessoas, carinho pelas pessoas, valorizar as pessoas. Possamos orar para que sejamos cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus.